Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta apresentação. Eu sou o Kelvin Merlotti e vou falar hoje para vocês sobre o novo framework nativo para computação paralela da Embarcadero, que é o T-Parallel. Eu já trabalho com Delphi há mais de 14 anos, atualmente sou gerente de treinamentos e de serviços da Embarcadero do Brasil e coordenador editorial da Active Delphi, da revista e do portal Active Delphi. Nosso assunto é relacionado a threads, né? E para a gente falar disso é interessante fazer um review do que a gente tinha até hoje, né? E a começar pela classe tthread. Acredito que muitos já se aventuraram aí nela. Em resumo, era uma classe, né, que a gente tinha que declarar e implementar seguindo esta regra, né, esta interface, vamos dizer assim. E essa classe, essa thread declarada tinha que ter um método execute, e se você precisasse atualizar a interface da thread principal, né, mexer em um formulário, em algum objeto visual, você precisava fazer isso dentro do método synchronize, através do método synchronize, chamando o seu trecho de código. E aí isso evoluiu um pouco, né? A partir de uma versão mais recente do Delphi, a classe tthread ganhou um método estático chamado createAnonymousThread, que esse cara consegue, sem a declaração prévia da classe da thread, executar um trecho de código, né? Então aqui a gente tem um exemplo um pouco mais fácil. A vida com threads ficou um pouco mais fácil a partir desse método. Então a gente consegue chamar a classe tthread e solicitar uma nova thread anônima, né? Uma thread sem escopo pré-definido, executar dentro dessa procedure anônima, dentro desse método anônimo, o código necessário para a sua thread, né, a tarefa que a sua thread vai executar, e novamente, se necessário atualizar a interface, você tem na mesma classe tthread um outro método estático que é o synchronize, para permitir com que você fale a partir de qual thread você quer sincronizar, né, e passe também o trecho de código a ser atualizado, né, a ser executado para atualizar a interface. Um detalhe importante aqui, importante e relevante, né, bastante útil, com a thread anônima você consegue recuperar as variáveis locais, né, do escopo local onde a thread foi iniciada dentro da thread. O que antes, né, você precisaria criar lá os fields ou as properties para receber esses valores. Com a thread anônima, né, com uma thread anônima você consegue recuperar essas variáveis locais diretamente. E esse método ele retorna uma thread, né? Então poderia ter uma variável aqui do tipo thread recebendo esse cara, ou como o código aqui está mostrando, direto pegar o objeto que foi retornado e dar um start nessa thread. E agora nós temos o T-Parallel, uma maneira ainda mais fácil de trabalhar com threads. E a gente vai ver exatamente como, né? Em resumo, é um novo conjunto de classes e métodos disponível para que a gente consiga tirar proveito das CPUs da atualidade, né? São hardwares cada vez mais potentes, e sem threads a gente não consegue extrair recursos de todo esse processamento. E o T-Parallel veio para facilitar isso daí, para facilitar essa utilização. Com o uso dessa classe, né, desse framework, automaticamente você vai estar tirando proveito de todo o poder de processamento da máquina. Esse framework ele é naturalmente multiplataforma e multidispositivo. Isso significa que você compila o mesmo código que usa threads tanto para Windows quanto para Android, iOS e Mac, que são as plataformas atualmente suportadas. Ele é automaticamente dimensionável e escalável. Isso significa que se ele tem CPU disponível, ele vai usar. E se o sistema operacional está pedindo CPU, né, para a máquina, tem mais coisas usando a CPU, ele vai recolher a linha dele para deixar o sistema operacional trabalhar, evitando que a sua máquina trave por conta de alto processamento. Então ele tem esse pool de threads inteligente, ele já faz todo esse controle automático, mas ainda assim, se você desejar ou precisar, você pode controlar esse pool, dizer quantas threads você quer rodando naquele momento ou numa determinada tarefa. Isso tudo a gente vai ver daqui a pouquinho. E
todo esse conjunto de classes, esses códigos todos estão dentro de uma única unit, que é a system.threading. Uma vez declarada, você tem todas as classes e métodos do framework disponíveis para utilizar. A gente vai começar pela funcionalidade do for, que é uma das mais básicas do framework, que tem o objetivo de quebrar as iterações da sua estrutura de repetição em processos paralelos, em threads. Então, se você tem lá um for de 1 a 10, esse for agora, ao invés de ele rodar sequencialmente, essas 10 iterações vão rodar em paralelo. Vamos ver como é que isso funciona? Tem uma ideia do funcionamento desse cara? Eu vou começar aqui com uma aplicação VCL e primeiro vamos fazer um código normal, sem threads. Para demonstrar rapidamente o que a gente vai fazer, eu vou criar aqui uma variável, eu vou fazer um for bem simples, que só dá um sleep, né? E vou criar as variáveis aqui para a gente colher o tempo de duração desse for. Então vamos lá, primeiro a gente recupera a data de início, fazemos um for de um i de 1 a 10, e para cada interação a gente dá uma esperadinha aqui de 1 segundo. Isso vai resultar, obviamente, numa espera de 10 segundos, não é isso? E ao final a gente vai visualizar esse tempo. Então, vou formatar aqui para pegar somente os segundos e os milissegundos do tempo que foi gasto aqui, ok? Então, um show message desse cara e a gente vai ver isso funcionando. Então, clico no botão, isso está sendo executado 1 a 1. Então, primeiro passo, espera o segundo, mais um, e assim 10 vezes até o final a gente ter 10 segundos aí esperados, né? 10 segundos decorridos. Vamos fazer esse mesmo teste, esse mesmo exemplo usando threads. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um novo botão, usando agora o novo framework tParallel. Então vou colocar aqui no nosso uses a unit nova, então system.threading, e neste cara nós vamos fazer o seguinte: ao invés de executar esse for do modo tradicional, nós vamos solicitar ao framework tParallel. Então vou pedir aqui um for. Vocês notem que esse cara tem uma série de possibilidades de chamadas, né? Então a gente tem vários parâmetros. A mais simples dela é você passar a partir de onde você está até onde você vai e o método que vai executar esse código para você, né? Então aqui dentro agora você faz o trabalho de esperar um segundo, e este método exige um parâmetro do tipo inteiro para que você consiga, se necessário, dentro do seu processamento paralelo, interagir com o contador, com a variável de controle aí das iterações. Agora, esse mesmo código que a gente tinha feito aqui no for tradicional está refeito usando o framework novo tParallel. Então vejam só, a classe tParallel, a gente chama o método for, passa o início e o fim do contador, e um método anônimo do que deve ser executado, né? Vamos executar esse código aqui então para ver se funcionou. Então aqui a gente viu que levava 10 segundos, e aqui, ao clicar no botão, a gente vai esperar um tempo provavelmente menor. Tá aí, né? A gente conseguiu executar as 10 iterações em apenas 3 segundos. Por quê? Foi a quantidade de threads que ele conseguiu subir, né? Então ele quebrou os 10 passos em threads paralelas e executou cada uma delas de forma individual. Tá aí um exemplo bem simples de como o framework funciona, né? Tá aí esse exemplo. Vamos pegar então um exemplo um pouquinho mais trabalhado, com um cálculo, na realidade um teste que diz se um número é primo, e aí a gente vai executar esse teste com uma série de números, né? Essa aplicação já é feita com FireMonkey, funciona, como eu comentei com vocês, em qualquer uma das plataformas suportadas pela IDE. Só para a gente entender aqui o código, nós temos uma constante
definida com 300.000, que é o número que ele vai, o número de testes que ele vai fazer, tá? E aí, no modo tradicional, é feito esse for de 1 até os 300.000, testando se esse número i é um número primo ou não, né? E aí, ao término disso, é adicionado o tempo gasto e o valor total que a função isPrime foi calculando, tá? Esse é o código do tradicional. Vamos olhar o método com o t-parallel. A gente percebe então um for, aqui tem um parâmetro a mais, a gente já vai comentar sobre ele. Eu tenho então o início do meu iterador, da variável de controle, o fim da variável de controle e o procedimento que vai ser executado em cada uma dessas threads ou em cada uma dessas iterações. Aqui exatamente o mesmo teste do anterior, ele está testando se a variável i é prima ou não, e quando é, ele vai somá-la, né, vai incrementar a variável total. Detalhe importante, né, pessoal? Esse framework novo de threads resolve a facilidade em usá-la, mas ainda é nossa obrigação, nossa responsabilidade controlar a concorrência entre essas threads. Então, neste caso, essa variável total é algo que vai ser disputado entre as threads que vão ser iniciadas pelo for. Consequentemente, nós temos que prover mecanismos ou utilizar os recursos que a IDE oferece para que uma thread não tente manipular resultados ou variáveis, objetos que outra thread já está manipulando naquele instante, né? Esse t-interlocked não é novo, podem ver aqui que ele está na Unity System.SyncObjects, que já acompanha o Delphi há um bom tempo. Então esse objeto ele trata de concorrência entre variáveis do tipo inteiro, né? E aqui é o que a gente está precisando. Se fosse outros objetos, nós poderíamos utilizar um critical section, um monitor ou, enfim, qualquer outro recurso aí de tratamento de concorrência. Isso é muito importante de lembrar. Essa tarefa ainda é nossa responsabilidade. Ok? Então, assim que esse for terminar, a thread vai continuar, o código vai continuar e a gente vai adicionar o tempo gasto e o valor total da thread. Então vamos executar esse cara aqui. E aí a gente clica primeiro no modo tradicional. Nesse momento e nesse exemplo a gente consegue visualizar que a máquina que tem 4 núcleos não passa dos 30% e 40% que ela está sendo usada. Eu diria que é 25% de um núcleo que está sendo usado como um todo, 25%, e o restante do próprio sistema operacional. E aí, quando esse código é concluído, né, esse procedure é concluída, nós temos aí o tempo gasto e temos o valor total. Então, levou aí aproximadamente 17 segundos para fazer a verificação dos 300.000 números quais eram primos, né? E agora a gente vai executar esse mesmo código usando o framework paralelo. A gente consegue observar aqui nitidamente o CPU sendo utilizado como um todo, todos os núcleos lá em cima, né, com o máximo de processamento utilizado, e o código terminando aí em praticamente metade do tempo, né, o mesmo resultado do item anterior, porém sendo executado em quase metade do tempo. Então é isso que é um ganho de produtividade, né? Imagina você ter que criar a thread e declarar o início dela, tratar a concorrência entre todas elas para fazer para você esse trabalho, essa divisão de carga, essa divisão de processamento. Essa é a mágica que o framework faz para a gente, esse é o benefício que ele nos dá. Conseguir consumir esse recurso todo de processamento sem se preocupar no balanceamento disso, sem se preocupar em como as coisas são feitas lá embaixo do pano. Voltando sobre esse parâmetro aqui, ele é basicamente um número onde você vai indicar a cada quantas iterações o gestor das threads vai alternar entre elas. Então, quando a gente inicia um for de x até y, ele vai fazer um cálculo, a gente vai falar disso já para ver quantas threads ele vai criar. Uma vez que essas threads estão criadas, cada iteração deste for vai ser executado em uma thread, exceto se você passar um número diferente. Aqui nesse caso a gente disse que a cada 2 iterações ele vai dividir numa outra thread. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a cada 10, 20, enfim. A cada x iterações ele passa o processamento de uma thread para outra.
né, ele vai executar esse trecho de código numa segunda thread e assim por diante. Ok? Então essa é a ideia desse parâmetro extra aqui. Vamos lá então voltar para a apresentação. Vamos falar agora da classe task. A classe tTask, como o nome já diz, né, a tradução é uma tarefa. É uma classe que você permite que permite que nós criemos um trecho de código para ser executado em paralelo. Então é como se fosse uma thread pura, porém de uma forma mais simples de ser executada, né? E o legal é que, herdando, né, dessa interface e tasks, você consegue programar sua aplicação para que ela espere o término dessa tarefa ou de um conjunto de tarefas. Então você consegue subir várias tarefas simultâneas e aí aguardar o término delas. Imaginem, por exemplo, um relatório de estoque. Então você quer fazer uma consolidação de estoque de um determinado produto, por exemplo. Você precisa consultar quais são as entradas desse produto, depois consultar as saídas do produto, as perdas do produto, enfim, né? São várias tarefas que você precisa fazer para conseguir chegar no saldo final. Normalmente a gente vai fazendo isso em linha, né? Busca a entrada, depois busca a saída, depois busca o extra e faz a conta. Agora você não precisa mais. Você pode fazer subir 3 tarefas em paralelo, uma que busca a entrada, outra que busca a saída e outra que busca os extras, e quando elas terminarem, você faz a conta necessária. Então é um exemplo simples aí que isso pode ser utilizado, né? Ou se você não precisa esperar nada, você quer simplesmente rodar um processo em paralelo sem travar a sua aplicação, ele também pode ser usado. Um exemplo, o usuário acabou de fazer o login, você quer salvar os dados de login dele na máquina, quer, sei lá, gerar um arquivo ini para jogar isso no HD, gerar uma espécie de cookie. Você pode fazer essa persistência dos dados dele usando uma thread. Então, fez o login, deixa ele começar a usar a aplicação. Em seguida, você sobe uma tarefa paralela, né, usando essa classe task, uma thread em paralelo, para que consiga pegar o usuário e senha, por exemplo, que foi digitado e jogar dentro de um arquivo para recuperar essa informação num próximo acesso. Vamos ver esse cara então na prática. Então, vou pegar aqui o Delphi de novo e a gente vai abrir aqui um outro exemplo. Nesse exemplo, a gente tem as tasks sendo usadas das duas formas, né? Então eu tenho aqui uma variável do tipo iTask, estou criando um objeto task nesse momento e em seguida dando um start nessa tarefa. Esse objeto task, notem que a criação dele já solicita o código a ser executado, né? Então aqui a gente tem um procedimento que vai fazer algo pesado, aqui a gente está simulando esse processamento pesado usando um sleep, e aí depois ele dá um show message. Por favor, nunca façam isso dentro de uma thread, né, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para mostrar o funcionamento da aplicação. Isso deveria ser no mínimo então tratado usando um synchronize ou algo do gênero, né? Mas nunca coloquem interação com a interface direto, né, na thread sem qualquer tipo de tratamento. Vocês sabem que isso não deve ser feito. Mas aqui, para mostrar simplesmente a mensagem, a ideia é mostrar que o processo foi feito em paralelo, né? A gente vai iniciar essa tarefa, que vai esperar 3 segundos e então mostrar uma mensagem, e antes que essa mensagem apareça, a gente já vai conseguir ver esse oi, a primeira mensagem. Então dá para a gente visualizar que o código seguiu adiante, ou seja, a gente viu essa mensagem de oi, e aí então, depois de 3 segundos, aqui a gente vai ver a mensagem de hello. Então olha só, vamos rodar esse cara aqui para ver isso funcionando. Então clico lá no delay message, me deu o oi, confirmei, passaram-se 3 segundos e a gente viu a tarefa sendo executada, né? Então essa é a ideia. Então pensa, o usuário acabou de digitar lá o usuário e a senha dele, deu um login, você foi no banco, validou o usuário e senha. Assim que você for mostrar a próxima tela, antes de você dar lá o form2.show, você pode criar uma task dessa aqui e aqui dentro abrir um arquivo ini, por exemplo, salvar os dados dele, né? E o cara já vai conseguir passar para a segunda tela sem esperar que aquela operação seja realizada. Um exemplo simples aí de uso, né? E no caso
das tarefas onde você precisa esperar o retorno, né? Como eu comentei na questão do estoque. A gente pode criar um array de tarefas. Então a gente tem aqui a variável, né? Um array of tasks, of iTasks. Eu tenho uma variável que guarda um valor qualquer do tipo inteiro e o início e o fim desse processo. Aqui a gente define o tamanho desse vetor, ou seja, estou dizendo que eu vou inicializar duas tarefas, né? Zero o valor da minha variável de teste aqui, e criamos duas tarefas. Uma tarefa que vai levar 3 segundos para ser processada e uma outra que vai levar 5 segundos. Ambas vão adicionar esse tempo dentro da variável de controle nossa ali, a variável value. Se isso aqui fosse executado em linha, obviamente ele levaria aí pelo menos 8 segundos para ser executado, né? Então 3 segundos aqui, em seguida mais 5 segundos aqui, e o resultado final seria, né, um valor de 8 segundos, né, ou 8.000 no caso. Como essas threads vão ser executadas em paralelo, o tempo gasto vai ser somente o tempo da thread mais demorada, ou seja, em 5 segundos a gente vai ter o resultado final somente. Então vamos ver essa aplicação funcionando. Deu um errinho aqui porque o executável já está aberto, né? Então vamos lá, vou clicar aqui no Wait for All. Ele vai então subir as duas tarefas, uma vai levar 3 segundos, a outra vai levar 5 segundos, e aí ao término delas, né, assim que ele terminar todas, o valor é o mesmo, a gente tem os mesmos 8.000, porém isso sendo executado somente pelo tempo da maior tarefa, né? Isso foi de fato executado aí em paralelo, né, em segundo plano, as duas tarefas concorrentes. Então essa é a ideia das tarefas, né? Como a gente comentou aí, tanto a tarefa sendo executada individualmente, sem o compromisso ou sem a necessidade de aguardar o seu término, ou no caso de você precisar saber quando ela terminar, precisar ter esse controle, você pode colocar essas tarefas em um array e utilizar o método waitForAll no caso de ter que esperar todas, ou o método waitForAny no caso de precisar que uma delas somente termine. Sei lá, de repente você quer fazer 3 coisas, quer fazer 3 análises. Se uma delas for verdadeira, você já quer passar adiante. Então, assim que a primeira retornar, você consegue, assim que a primeira finalizar, você já consegue saber o resultado aí do seu teste, por exemplo, né? Maravilha, vamos então ver o feature, mas antes aqui na apresentação, vamos lá. Bom, o feature nada mais é do que um task, né, um iTask, com um objetivo muito interessante, que é de te retornar um valor. Então você consegue definir uma tarefa que vai ser executada em paralelo e essa tarefa vai te resultar um valor. Que valor é esse? Um valor qualquer. Você que vai estipular o valor de retorno no momento da criação do valor do iFuture usando generics, né? Então, uma vez que você define esse tipo de retorno, assim que você precisar usar esse valor lá na frente, basta chamar o seu feature.value. Então, imagine o seguinte, você inicia um valor futuro, uma tarefa, e o seu código continua executando, né? Ele não para ali para aguardar a tarefa, só para quando você chama o wait, né? Então ele vai continuar executando o seu código em linha lá, e a tarefa, o feature, sendo executado em paralelo. Se lá na frente do seu código você precisar do valor futuro e ele ainda não tiver sido calculado, ele vai esperar. Então o código é interrompido e espera a thread finalizar para te devolver o valor. Se ele for concluído antes de você chegar naquele ponto, né, onde você necessita do valor, obviamente você já vai ter o valor pronto e o seu código já vai continuar fluindo sem interrupção, né? Isso é um recurso muito bacana. E aí vamos voltar aqui para o exemplo para ver a implementação disso na prática, né? A gente tem aqui então um botão para fazer o feature e olha só, a declaração dele, né, a variável feature value é do tipo iFuture e ela me retorna um integer. Ok? Então pensem que isso é uma tarefa que ao ser finalizada vai me devolver um valor inteiro. Em resumo, isso que é o feature, o future, ok? O iFuture. Aí a gente tem uma outra variável chamada orderValue do tipo integer e uma variável total.
também do tipo integer. Aqui a gente está declarando o nosso valor futuro, né? Então vejam só, a variável future value recebe lá da classe tTask o future do tipo integer para obedecer a mesma declaração do genérico do generics que a gente usou aqui. Esse feature, o que ele vai fazer? Ele vai esperar um segundo e vai chamar esse método computeSomething, que é um valor, um for aqui, algo que só para simular um processamento. Basicamente ele vai fazer um for concatenando com a raiz quadrada de cada um das interações, né? Mas voltando aqui para o código, enquanto esse cara estiver sendo processado, né, nós não vamos conseguir obter o valor dessa variável. E vamos lá, então seguindo aqui, feature foi declarado. Na linha de baixo a gente vai recuperar o status desse valor futuro. Então eu consigo saber se aquela thread, aquela tarefa, né, aquele valor futuro, ele já está em execução, ele está esperando para ser executado ou se ele já foi finalizado. Isso através da variável status, né? Então na linha imediatamente seguinte a gente recupera esse status, que ele vai nos mostrar aqui o status waiting to run. Em seguida a gente chama a mesma função computeSomething mais para a variável otherValue, né? Então estamos jogando aqui nessa variável uma função qualquer, um valor qualquer, e aí como resultado, né, a gente espera que a gente tenha o otherValue mais o futureValue, né? Então nesse momento, nessa linha aqui, é que ele vai testar se a variável futureValue já foi concluída, e se foi, vai retornar aqui para essa expressão para completar a soma. Se não foi concluída ainda, a execução da aplicação é interrompida aqui nesse ponto até que o valor futuro seja finalizado. E aí na linha de baixo a gente mostra o status dele de completo, né? E aqui eu tenho um class helper que eu montei para pegar o enumerator do futureValue, né, que ele é um tipo enumerado, e converter esse cara para string. Um numerador simples aí. Senão a gente poderia usar essa sintaxe aqui, né, usando a RTTI para recuperar o valor. Só fiz isso para digitar menos linhas aí. Então vamos lá ver esse cara em funcionamento. Olha só. Então cliquei no valor futuro. Nossa tarefa foi iniciada, estava esperando. Como tinha um sleep lá de 1 segundo, a gente conseguiu ver que ela já estava em execução, e aí depois ela foi completada, retornando o valor da soma. Se a gente remover esse sleep daqui, né, ó, como ela já vai ser iniciada imediatamente, a gente não conseguiria ver esse status de running, né? A gente só iria ver que ela estava aguardando e depois foi completada. Quando a gente coloca esse sleep, a gente consegue observar que ela realmente estava ali. Em algum momento ela ficou aguardando a execução, depois ela executou e, quando requisitada, completou a tarefa. Ok? Continuando aqui então, vamos falar agora do pool. O pool de threads que o tParallel faz para a gente, né? Como a gente comentou no início, ele é automaticamente gerenciado, ele vai entender como que está a demanda da CPU naquele momento e vai balancear, vai aumentar ou diminuir a sua utilização baseado nessa demanda, né, da sua CPU. Porém, se você quiser ter controle sobre essa gestão, você pode criar um pool customizado, né? Basicamente, o que esse pool faz é criar 25 threads por núcleo de processamento. Então, nessa máquina aqui, nós temos 4 núcleos, né, como a gente viu há pouco. Então, para cada vez que o tParallel precisa criar um pool de threads, por exemplo, para fazer uma estrutura de for ou criar várias tasks, ele vai sugerir a criação de 100 threads, que seriam 25 por núcleo, né? E isso pode ser customizado. Então a gente tem aqui uma constante que é chamada max threads per CPU lá na Unity system.threading, que é o que define essa quantidade, né? Basicamente é a quantidade de processadores vezes essa constante é o número de threads que
a sua aplicação já vai deixar criada no pool para utilização. E aí, se você precisar customizar, né, como é que funciona essa customização? Você declara uma variável do tipo tThreadPool e define, né, em algum momento a criação desse pool e a quantidade máxima de threads que você quer executar. Então você tem aqui esse set max worker threads para definir quantas threads você quer dentro desse pool. E aí, no caso do for, você consegue passar por parâmetro, o último parâmetro do for é a variável para você colocar esse pool customizado, né, vamos dizer assim, para você conseguir apresentar, utilizar desse pool que você acabou de criar anteriormente. Uma consideração importante é que nos meus testes eu não consegui uma performance considerável utilizando uma variável de pool local. Acredito pela questão da concorrência. Então, é interessante que você sempre deixe sua variável gestora do pool, né, o seu pool customizado, como global aí, para não ter esse problema com performance, tá? Se a gente for dar uma olhadinha aqui na Unity, ó, vamos pegar aqui as system.threading, a gente consegue ver, por exemplo, pesquisar aqui pelo max threads per CPU. Então tá aqui, ó, a gente tem a variável, né, a constante, na realidade, que define o máximo de threads que a gente tem, e outras constantes que auxiliam esse gerenciador a definir o balanceamento, o uso do processador, né? Então, qual é o nível máximo? Se o CPU chegar a 95% de processamento, o que ele já vai fazer? Se ele vai começar a retirar threads, se ele vai acrescentar mais. Então, entre 80 e 95 é um tamanho que ele está trabalhando ideal, vamos dizer assim. E 20 seria o mais baixo de todas, por exemplo, né? Então tem aí várias constantes, vocês podem utilizar, como está tudo dentro dessa classe, vocês podem ler as funções, ler as implementações e vão conseguir extrair as informações aí de como o framework tParallel funciona. Ok? Bom, resumindo então, o tParallel é um conjunto, né, como a gente comentou, um conjunto de classes, de métodos que permitem a utilização do poder de processamento das máquinas de modo simplificado, né? Então você tem recursos para explorar o processamento paralelo, né? Lembrando novamente, concorrência entre as threads, nós é que temos que tratar. Então não adianta você tentar executar um código da main thread sem passar pelo synchronize, por exemplo. Acesso a banco de dados. Como é que eu faço para acessar um banco de dados numa task ou num for? Cada iteração ou cada tarefa tem que ter a sua conexão com o banco de dados para evitar com que uma thread utilize o objeto que a outra já está utilizando, né? Então, sempre no acesso a dados, cada thread deve ter os seus objetos, os seus recursos para acesso ao banco. Connection, transaction, carry, enfim. Todo o contexto em que você precisar para fazer o acesso a dados, você precisa colocá-lo dentro da thread, ok? Então, o que o tParallel faz? Te ajuda a criar threads mais facilmente, mas esse controle de concorrência, esse controle de acesso a dados continua nossa obrigação, né? A gente viu o método for, que quebra as iterações dessa estrutura de repetição em threads paralelas, né? Isso facilita processamentos que seriam repetitivos, agora podem ser feitos repetitivos e em paralelo, utilizando aí todo o poder da sua CPU. A gente viu também as tasks, que é uma maneira de você colocar um processamento para ser executado em paralelo, independente se você precisa ou não saber quando ela vai terminar, né? Se você precisa ter a ciência, o controle de quando as suas tarefas terminarem, você tem o método para aguardar, que é o wait for all ou wait for any. E aí você consegue saber exatamente quando que a thread terminou. A sua aplicação vai ser interrompida até que a thread termina. Ou em casos onde você simplesmente precisa de um processamento em segundo plano, a task, você pode dar um start nessa task e ela vai fazer esse processamento em segundo plano aí. E vimos também o feature, que é uma maneira de você colocar uma task para ser executada e só parar o seu código no momento em que você necessita do valor que ela vai retornar. Então a sua task vai te retornar um valor
genérico, você que vai especificar se o tipo do objeto ou do valor que essa thread, essa tarefa vai te devolver. E aí, quando ela for devolver esse valor, se ele já não estiver pronto, o seu código principal, a main thread vai parar para aguardar esse retorno. Se já tiver sido calculado, ótimo, o seu código continue fluindo sem interrupções. E vimos também como fazer a customização de um pool de threads, né? Que, como disse no próprio slide, é algo não necessário, né? Você pode ficar despreocupado com isso, porque o framework sabe fazer essa gestão, ele sabe quando que precisa criar mais threads ou menos threads, né? Quando que ele vai, de acordo com a demanda da CPU, como que ele vai gerenciar isso. Mas em alguns casos você consegue, você tem a necessidade de saber quantas threads vão estar executando ali em paralelo, você pode customizar esse pool, né? Então tá aí, galera, uma maneira muito útil de se aproveitar do poder de processamento, né? Hoje a gente tem cada vez mais dispositivos com grandes quantidades de núcleo de processamento. A gente já tem celulares hoje, smartphones com 8 núcleos de processamento, né? A maioria deles tem 2, pelo menos, dos celulares, dos smartphones de hoje em dia. Muitos deles têm 4. E se a gente for falar de notebooks e desktops, então a gente sabe que isso já essa quantidade de núcleos já não é mais baixa já faz um bom tempo, né? Então a gente consegue com isso aí algumas dicas para tirar proveito de todo desse poder de processamento. Aqui estão alguns links úteis. Vocês vão ter acesso a essa apresentação depois, né? Inclusive nesse momento já está no ar na EDN. Se vocês pesquisarem lá por Embarcadero Conference 2014, vocês vão encontrar o link para download das apresentações, dos exemplos, e inclusive com esses links todos aí disponíveis, tá? Para vocês estudarem mais o framework. Aqui está o link da documentação, né? O que tem já de documentação desse framework, vale a pena uma leitura também para aprofundar nisso daí. E com isso eu encerro minha participação. Agradeço imensamente aí pela atenção de todos. Aí estão os meus contatos: Facebook, Twitter, e-mails. Fique à vontade para entrar em contato. Um abração e até a próxima.